Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Med. Hoje a gente vai ter uma visão, uma conversa sobre medicina, mas por um olhar diferente. A gente está recebendo aqui o advogado Diógenes Teca para falar sobre um lado da vida médica que quase não aparece durante a formação e que muita gente mesmo, que está se formando agora, ainda nem conhece de verdade. A vida médica envolve várias decisões importantes todos os dias, mas muitas delas vão muito além da medicina. Contratos, sociedades, responsabilidade civil, patrimônio, risco, são temas que quase nunca aparecem na faculdade, mas que impactam diretamente na liberdade, na segurança e na sua continuidade como médico. E é exatamente sobre esse assunto invisível quase, né, que nós vamos falar com o Diógenes. E obrigado, viu, Diógenes, pelo seu tempo. Seja bem-vindo, né, ao Fala Med. É um prazer ter você aqui. Faz tempo que a gente estava tentando agendar isso aqui, né, cara? Verdade, Felipe. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui hoje, né? Acho que os temas são relevantes. A medicina já é complexa por natureza, né? Ela já tem aí todas as dificuldades do dia a dia, mas o profissional não pode estar desatento a esse outro lado, né? Esse lado que ele está tomando decisões ali em tempo integral e que não são decisões médicas e que vão impactar diretamente na vida dele. Muito legal. Diógenes, eu queria começar contando um pouco, te conhecendo um pouco melhor, para as pessoas te conhecerem um pouco melhor. Então, conta pra gente como que você entrou nessa história de direito. Eu acredito que você é o primeiro advogado ali da família, né? Ou não? Sou o primeiro advogado, né? Bom, o direito ele não veio como primeira opção. Ele não veio como primeira opção, né? Eu cheguei buscar a carreira militar, né? Academia Militar em São Paulo. Não deu certo naquela fase e eu já queria ingressar na faculdade, né? E caí na faculdade de Direito, que era o que mais me encaixava ali, era o que eu via que já sinalizava, já direcionava para isso, né? E veio o curso é um curso que acho que diferente de outros cursos, e não para o lado do mais ou do lado do menos, mas diferente de outros cursos, todas as pessoas usam o direito, aplicam o direito 24 horas por dia. Nós respiramos direito, mesmo sem saber. Então, mesmo quando uma pessoa diz que eu não gosto de lei, ou eu não entendo leis, o direito é muito complexo, são livros gigantescos ali a serem lidos, né, doutrinas, é uma infinidade de leis, nós já temos um país altamente burocrata, né, um país que edita leis e revoga leis com uma facilidade assustadora, e por enxergar esse cenário, por enxergar que nós respiramos direito, né, a faculdade para mim caiu como uma luva ali. Eu vi isso como uma ferramenta para a vida. Você queria fazer justiça de alguma forma, seja pela academia militar ou como oficial ali da Academia Militar do Barro Branco, né? Que eu tenho grandes amigos ali que hoje são oficiais, né? Que insistiram ali, né? Que foram perseverantes ali em buscar a aprovação e hoje são oficiais, hoje são da cadeia do alto comando aí da Polícia Militar, profissionais exemplares. E eu escolhi o outro lado no meio do caminho, né? De como aplicar esse direito, né? De como estar ali. Eu acho que, para ilustrar assim, de uma forma que seja fácil, o direito, a aplicação do direito, ela traz essa pacificação social, né? É isso que o direito busca. Ele enxerga o conflito, ele enxerga aquilo que a sociedade não é capaz de regular, e aí ele vem e busca essa pacificação social. Essa é a grande prioridade do direito, né? É trazer essa lubrificação social, é fazer com que a sociedade permaneça de forma equilibrada, ajustada, né? Para e pensa,
você só para o carro no sinal vermelho porque existe uma lei. Porque se não houvesse uma lei, você não obedeceria essa lei, né? A faixa de pedestre, ou você só paga os seus impostos, né? Tudo que nós fazemos permeia o direito, né? Fazemos contratos, eu digo isso muito dentro do escritório para os clientes, né? Muitas vezes ali no momento dele buscar uma assessoria ou ele ter dúvida se ele precisa de uma assessoria, um empresário, né? Eu sempre pergunto para ele assim, você faz noção, você tem ideia de quantos contratos você firma por dia? Normalmente eles franzem a testa, mas como assim, contrato de compra e venda? Eu faço muito. Eu falei, não, quando você pede uma comida pelo aplicativo, aquilo é um contrato. Quando você compra uma passagem de avião esperando embarcar, é um contrato. Quando você abastece o seu carro, é um contrato. Aquele posto tem que te oferecer um combustível de qualidade. Então é um contrato, ele está regido por leis para que aquilo aconteça, né? Existe uma agência reguladora atrás daquele revendedor para que garanta um bom atendimento. Então você está firmando contratos o tempo todo. Quando você entra numa loja, num shopping, você firma um contrato. Ao passar pela catraca ali, a cancela do estacionamento, você firma um contrato. As pessoas estão inseridas nesse contexto, né? A pessoa física em si, ou o empresário, o direito, querendo ou não, ele está em todos os lugares ali de forma integral. Eu quero que a nossa conversa hoje ela vá um pouco para o lado do direito médico, né? E ele abrange várias áreas também, né? Claro. Muito. Mas o nosso público essencialmente são médicos que buscam soluções estratégicas para se desenvolver, para crescer, para potencializar o resultado, para se organizar melhor, né? Em várias áreas. Então, assim, como que é, na sua visão, o direito aplicado para a medicina? Ele tem nuances diferentes? Ele é simples? O direito nunca é simples, né? Não, ele não é. Ele não é porque ele é passivo de interpretação, né? Ele precisa ser interpretado e aplicado. Sim. Mas na medicina exige algo a mais? Como que foi o seu caminho nessa área? Felipe, acho que a primeira coisa que o médico ele precisa entender é que ele é uma empresa. Nenhum médico é simplesmente uma pessoa física, ele é uma empresa. Esse é o primeiro ponto. Ao sair da faculdade, ele não sai simplesmente um profissional da área da saúde, né? Ali existe uma empresa. Seja pelo que ele vai desenvolver, né? Na própria relação com os hospitais, seja gerenciando ali uma clínica, seja pela questão do faturamento, né? Hoje você verifica que o mercado ele pede isso, que o profissional médico, por exemplo, necessariamente preste o serviço na qualidade de pessoa jurídica. Você não... Muito raro algumas situações, tirando a questão do profissional da área médica, que ele é concursado ou ele tem um determinado cargo ali na área pública, né? Ou ele é selitista, porque ele foi contratado ali, ou ele será uma empresa contratada para prestar um serviço na área médica. Você não verifica profissionais da área médica, por exemplo, emitindo RPAs. Ele emite nota fiscal. E aí ele tem que se atentar ao seguinte, que quem emite nota fiscal é uma empresa. Um prestador de serviço é uma empresa. E o médico ele precisa entender a dimensão que o cerca, no sentido da complexidade do dia a dia. Porque fora as questões de exercer a medicina, do ato médico, né? Seja dentro do consultório, seja dentro de um centro médico, seja na direção de um hospital, ele está cercado de responsabilidades ali e responsabilidades que não foram explicadas para ele ali na faculdade. Essas responsabilidades são esses contratos que eu mencionei. Ele está firmando também contratos o tempo todo, né? Ele tem uma responsabilidade de uma legislação ali, né? A responsabilidade civil do médico, ela tem um olhar diferente para o ato médico, né? Ele empregou a melhor técnica, né? O que ele agiu ali estava de acordo com o que deveria ser feito, o resultado era esperado, embora a gente não possa confundir, né, essa questão do resultado. O médico nem sempre, ele está obrigado a entregar ali o resultado. Alguns profissionais sim.
tá? Mas a grande maioria, se você tem ali, você passa por um tratamento, é óbvio que ele não tem essa obrigação, né, de meio e fim ali. Mas o profissional ele tem que estar atento a isso. É difícil você falar que um médico ele não tem a necessidade de um contador, que ele não tem a necessidade de um profissional da área do direito, né? Nós temos no escritório um número expressivo de profissionais na área médica e eu fico muito contente quando eles acionam a nossa equipe, eles buscam ali uma orientação, muitas vezes para preencher um prontuário, porque houve uma intercorrência, eles conseguem enxergar que essa intercorrência terá consequências na vida civil deles ali, né? Seja em que esfera for, seja na esfera indenizatória, seja na esfera penal. E ele busca orientação, ele narra ali para nós o que aconteceu e como ele deve se comportar. Porque, infelizmente também, o Felipe, o profissional médico ele tem que estar atento a isso, e ele acaba sendo, de certa forma, vítima de uma questão, de uma fábrica aí de indenizações, né? De uma questão de se buscar situações ali que não ocorreram na busca de indevida mesmo, de questões indenizatórias ali contra o médico, né? Ele tem que estar atento a essas questões, ele tem que estar cercado de uma equipe, né? Assim como um bom cirurgião tem que ter um bom instrumentista dentro da sala junto com ele, né? Ele não consegue fazer bem uma cirurgia ali se ele não tiver um bom instrumentador. Fora do ambiente cirúrgico, ele precisa ter outros profissionais, assim como um instrumentador, se ele for um cirurgião. Ele vai precisar de alguém na área financeira dele, ele vai precisar na área contábil, ele vai precisar na área do direito. Ele não pode, em hipótese nenhuma, sob pena de em determinado percurso da carreira dele, ele ter ali um deslize ou realmente ter a carreira prejudicada, ser obrigado ali a ter prejuízos mesmo. É isso que acontece, é isso que a gente verifica, né? Porque decisões foram tomadas de forma inadequada. Mas de forma inadequada como, Jorge? De forma inadequada porque, ao invés dele buscar uma orientação profissional, ele acabou ele mesmo decidindo. E nós sabemos que não é a melhor atitude, né? Na própria área médica, a qual ele é um especialista, ele sabe que se o paciente ele tem uma determinada patologia, ele deve procurar determinada especialidade, né? Se eu tenho um problema cardíaco, certamente eu não vou procurar um pediatra, né? Se eu tenho um problema jurídico, por que eu vou procurar outra pessoa que não um advogado? Eu acho que o profissional da área médica ali, embora com formação acadêmica, são pessoas com uma boa base de conhecimento, são pessoas que têm conhecimento de várias áreas, né? Mas eu enxergo muito isso no dia a dia do escritório. Eles cometem esse deslize de não buscar uma orientação adequada, técnica. E quando eu falo técnica, não basta ser advogado. Não basta ser advogado, não basta ser detentor de uma OAB. Assim como na área médica não basta você ter um CRM para poder atuar em determinada especialidade, né? Ele deve estar atento a buscar um profissional ali que realmente entenda a necessidade dele, que tenha condições técnicas de oferecer para ele uma solução adequada. Porque também o profissional muitas vezes acaba optando ali, buscando um profissional da área do direito no mercado, e aí quando a situação ela começa a se tornar muitas vezes ali mais complexa, o desenrolar ali começa a ficar uma coisa mais densa, né? É nítido quando chega para nós assim, fala, olha, algumas situações aqui poderiam ter sido evitadas, o processo, ou até mesmo a fase extrajudicial poderia ter sido conduzido de outra forma, né, para que não chegasse nesse ponto que chegou. E eu vejo que o profissional ele está tão ocupado no dia a dia dele ali, ele está tão preso nessa rotina médica que já é pesado, consultório, vida pessoal, clinicando ali, e aí quando ele precisa de uma decisão ele tá à deriva. E aí ele faz escolhas erradas. Ele age no automático, porque ele não tem essa visão de fora, porque a medicina realmente é isso, exige muito, né, do profissional. Em vários aspectos, a pressão psicológica na medicina, dependendo da área que ele está atuando,
é muito pesada, a carga horária de trabalho é muito alta. Às vezes, o brasileiro, de uma maneira geral, a questão financeira, ela tem um peso grande porque a gente acha que a gente cresce aprendendo que só ganhar mais é a solução. E não é. Não é. E aí, quando você ganha mais, você acha que você está ganhando bem, você que viveu uma faculdade com R$1.000, aí você começa no primeiro mês ganhar 20 e poucos mil, 30 mil, você acha que você zerou a vida. Então, tem vários fatores que fazem com que ele ande à deriva em outras áreas. Exatamente isso que você falou. E aí, quando a gente toma decisões baseadas em achismo, é igual eu tomar uma decisão cirúrgica sobre uma pessoa que pediu ajuda para mim, né? A gente não tem qualificação alguma. Como se eu ou você pudéssemos escolher qual o procedimento cirúrgico que nós seremos submetidos. Não, e o engraçado é que quando você fala isso para um médico, ele fala, jamais, você não deve fazer isso. Mas quando é com finança ou com jurídico, você faz para você, pô, por quê? Mas, Felipe, é um erro primário, mas justamente por isso que você mencionou, assim, são decisões no automático. Decisões complexas são tratadas como se fossem decisões simples. Uhum. Ou a falsa sensação de que aquele problema será resolvido muito rapidamente. E aí aquilo começa a tomar corpo, de repente não é um problema. E no escritório nós vemos isso, por exemplo, quando o cliente ali ele procura a Stack Freire Advogados ali em determinado momento, é comum a gente verificar assim que primeiro ele tinha um único processo, aí daqui a pouco ele começa a ter 2, 3, 4, aí já não é mais na área bancária, aí já começa a ser na área indenizatória, e aí ele começa a perder pacientes, e aí dependendo da situação, eu tenho ali o Ministério Público denunciando ele, né? Aí ele já pendeu para uma área ali, e aí eu pergunto para você, esse profissional que ele já está sobrecarregado, que ele tem uma jornada exaustiva, porque o médico tem uma jornada exaustiva, né? Eu tenho o prazer aí de ter vários amigos médicos, né? Pessoas próximas, e é incrível, assim, a gente marca de viajar, faz alguma coisa, não posso, estou no plantão, eu tenho isso, eu tenho cirurgia, né? Eu tenho amigos ali que eles trabalham de segunda a segunda. Eu tenho um caso específico de um amigo que ele é pneumologista e ele fala, Jorge, não tem como. Às vezes a gente tenta conversar, fazer alguma coisa e fala assim, não tem como, você não está entendendo. Não tem como eu abandonar meus pacientes, porque hora eu estou ali no consultório e hora eu estou passando visita. Então, assim, todos os dias, na parte da manhã, né, inclusive finais de semana, 5 horas da manhã eu estou dentro do hospital para tentar liberar perto de umas 9, 10 horas ou na pior das hipóteses ali, se der alguma coisa errada, 11 horas, para que eu possa pelo menos almoçar com a minha família. A gente vê o quanto é difícil. E aí analisa, esse profissional que já tem essa carga e ele começa a ter algumas dificuldades ali porque decisões foram tomadas, né, de forma equivocada. Como ele poderia tomar uma decisão certa se é ele que está no olho do furacão, é ele que está passando pela dificuldade? Como ele poderia pensar de forma adequada, né? E tomar um direcionamento com a direção, pelo menos com a direção correta? Na maioria das vezes não, tanto que o que nós detectamos é que esse profissional ele chega até tardiamente até nós. E a gente olha e fala assim, poxa, mas o que aconteceu? Por que você não procurou antes? Essa notificação ficou em cima da mesa do consultório, isso aqui eu ia resolver, isso aqui eu pedi para minha secretária ver, isso aqui eu falei com a minha esposa. Eu falei, mas você tem ideia? Você sabe isso aqui que você recebeu? Você sabe o impacto disso aqui, né? Nosso prazo de defesa já escoou, né? Isso aqui tem algumas questões que não podem ser mais adotadas, né? Você se prejudicou nesse ato. E aí você nota que, na verdade, o profissional está fora do centro. Ele não está ali, ele está bombardeado com a vida pessoal, com a vida profissional, com a vida financeira, com a vida jurídica dele. Ali, ele olha de forma enganosa, né? De forma ali até uma negativa, né? Uma própria negativa de que está tudo bem, né? Está tudo bem, essa negação de que eu preciso agir. Esse profissional, a gente nota que ele está congelado ali, né?
ele chega, Tá é nítido para nós o quanto ele está travado ali. Você busca alguma resposta ali coerente e muitas vezes ele não tem, porque chegou, ele precisava agir, ele precisava tomar uma decisão, ele precisava buscar uma orientação e ele não fez isso no tempo adequado. E assim como na área médica, né, um paciente que tem o início da patologia detectada, ele tem um tipo de tratamento, ele tem a chance de cura dele ali dispara na grande maioria das vezes, né? E agora um paciente que ele já chega ali numa fase avançada, foi descoberto tardiamente, a gente sabe das complexidades. No direito, diferente da medicina, mesmo que ele chegue tardiamente, é possível ainda muito ser feito, né? Principalmente se ele tiver o apoio de um bom profissional. Acho que é aí que entra a diferença dele ter a consciência naquele momento de falar, pera um pouquinho, eu não sou mais um paciente, né, que eu consegui detectar cedo, eu sou um paciente tardio. Sendo um paciente tardio, eu preciso de alguém ali com uma especialidade bem específica, bem adequada, eu preciso de um corpo, de uma estrutura jurídica um pouco mais robusta, eu preciso de um escritório que me ofereça ali profissionais das mais diversas áreas, né? Porque, Felipe, olha só, se a gente trazer o médico para o dia a dia de uma empresa, o médico ele tem relações trabalhistas, ele tem relações fiscais, ele tem relações com órgãos de classe. Tributárias, tem várias coisas. E ele tem... Não tem como o médico ele não olhar para ele e falar assim, não, eu não sou uma empresa. E sendo uma empresa, principalmente no mercado brasileiro, no cenário brasileiro, o empresário ele não entra, um bom empresário ele já começa o negócio dele estruturado com um jurídico, no mínimo com um parecer, no mínimo para que ele possa identificar quais são os possíveis litígios, quais são os possíveis problemas que ele terá de atuar nesse mercado. Porque se ele não fizer isso, daqui a pouco ele tem uma avalanche de problemas que pode beirar o incontrolável. Uma coisa que você falou e eu concordo também com relação ao prejuízo. Eu entendo quando você diz o prejuízo em várias áreas, mas talvez o nosso ouvinte ele vai entender que seria só um prejuízo financeiro. Né? Não é só financeiro. E tem um prejuízo que, em específico, no caso dos médicos, eu vejo que é um problema muito grande, que é o prejuízo da reputação dele. Porque, ainda mais quando tem algum ato médico envolvido. Você já viu algum caso desse sendo desenrolado? Você já viu alguém se prejudicar financeiramente até por conta disso? Felipe, dezenas de casos. Dezenas. A ponto de sociedades serem rompidas, de clínicas, né, que estavam ali em crescimento, em expansão, deixarem de existir, em determinado momento ali, o médico ele tem em desfavor dele ali uma decisão judicial de um valor extremamente considerável, que vai impactar ele financeiramente, eu não digo nem nos próximos anos, talvez na próxima década, porque você tirar... o médico ele tem que ter ciência que ele não vai parar de trabalhar, ele vai continuar trabalhando, então ele continua rendendo. Mas agora ele tem uma despesa que essa indenização, essa decisão ali que ele vai ser obrigado a honrar, que ela pode alcançar ali valores tão expressivos que o patrimônio dele pode não comportar. Então, assim, ele trabalhará os próximos anos da vida dele para pagar aquilo exclusivamente. E aí entra o custo pessoal, entra o custo familiar, porque assim, a família será sacrificada, o padrão de vida será sacrificado, né? O próprio dia a dia dele ali, né? Ele como profissional, ele está vendo que ele está numa jornada exaustiva e não colherá os frutos desse trabalho, porque tudo aquilo que ele ganhar praticamente, ele vai ser obrigado a quitar um determinado débito, né? O profissional ele tem que estar atento a isso, né? E muitas vezes ele despreza esse cenário. Ele olha e fala assim, não é bem assim, ou um amigo meu aconteceu e não foi dessa forma. Olha, se basear pelo caso do outro, você deveria ter uma amostra muito exata de que os casos são idênticos e garantir
que ele será analisado pelas mesmas pessoas que analisou o caso do seu amigo. Caso contrário, você tem um alto índice de ter um resultado diferente, né? E aí, vamos trazer novamente o paralelo para a medicina. O profissional da área médica tem uma carteira de pacientes ali dentro do consultório que ele atende. Ele muitas vezes emprega um tratamento muito próximo para os mesmos pacientes. E os pacientes reagem de forma diferente. Quantas vezes um cirurgião faz aquela mesma cirurgia com êxito, mas em determinado momento ele perde um paciente na mesa de cirurgia? E ele perde sem ter feito nenhuma falha técnica, nada. Ele agiu com maestria ali no ato médico, mas o paciente veio a óbito, por exemplo. É fácil trazer esse paralelo. Então, assim, o médico ele tem que estar atento a isso. Olha, o meu caso ele é sempre único. Os resultados serão diferentes daquela pessoa que me disse isso, né? E não incorra jamais em minimizar o problema. Eu acho que a pessoa, o profissional, ele tem que estar ciente do tamanho do problema dele. Nem minimizá-lo e nem maximizá-lo. Porque também você não pode perder o centro ou achar que tua carreira está comprometida por uma questão que, se levada para um profissional adequado, ela terá um desfecho favorável. Será esse problema ele será resolvido ali num ambiente controlado. Agora, simplesmente minimizar ou achar que pode ser resolvido depois. Não, tranquilo. Depois eu vejo isso, depois eu resolvo. Isso aí depois eu chego lá, converso, né? Não dá certo. Porque ele vai pagar esse preço do custo pessoal, da reputação. E o médico ele não pode deixar de pensar nisso, porque quando ele tem um incidente ali dentro, né, de um hospital, dentro de um corpo clínico, de alguma coisa dessa área, os colegas deles estão sabendo, eles sabem o que aconteceu. E aí pode chegar ao extremo dos próprios colegas, em determinado momento, evitar ter contato com aquele profissional, ou ser associado com aquele profissional, ou se é um cirurgião, reforço, né? Não querer operar com aquele cirurgião, porque aquele cirurgião acabou de passar por um problema ali, ele está sofrendo um processo. Se a gente puder evitar, é melhor. O Ministério Público denunciou ele, as informações hoje, não é nem que elas vazam, né? Tudo corre com uma velocidade tão grande, tão assustadora, porque os meios permitem isso, e muitas vezes de forma injusta, tá? E aí o médico tem que estar atento para que o profissional da área do direito possa corrigir até mesmo uma distorção desse porte. Porque se alguma questão está acontecendo, que está denegrindo ele ali, aquilo não aconteceu, existem medidas adequadas a serem adotadas para que aquilo não ocorra. Veja, o profissional da área médica, ele tem que estar cercado em todos os cenários. Profissionais também. De tudo. Porque mesmo diante de uma situação dessa, que ele passa por uma dificuldade, que ele tem ali um momento delicado, ali um revés, né, nessa situação, se aquilo está tomando uma proporção que está gerando um prejuízo para ele, seja na imagem dele, né, seja por qualquer outra questão ali, ele deve procurar o profissional para falar, olha, isso aqui está acontecendo, mas está sendo conduzido, está sendo, né, dilatado a tal forma que a minha imagem, eu estou tendo um prejuízo pessoal ali, né? O profissional na área do direito ele está capacitado para corrigir essa distorção, para buscar as medidas adequadas para que isso não ocorra, né? Para que, enfim, né, aquilo que extrapole o limite do legal seja silenciado, por exemplo. Ô, Diógenes, eu vejo muito paralelo com o que a gente fala lá no escritório, né? Porque a realidade hoje do médico é a seguinte, ele fica muito tempo na faculdade de medicina aprendendo a ser médico. E ele se desenvolve tanto tecnicamente na medicina que um padrão, existem exceções, mas um padrão que eu percebo é que ele acredita que quanto mais técnico ele for, mais inteligente ele vai ser em todas as áreas, mais perito ele vai ser em todas as áreas, mais decisões que não estão coligadas à área de atuação dele ele pode tomar. E
E, como eu falei, existem muitas exceções, mas o médico ele sempre tende a buscar o próximo curso de medicina, a próxima residência ou a próxima pós-graduação para se qualificar tecnicamente. E ele divulga isso, mas isso não é muito o que mais o mercado está tão exigente assim. É óbvio que ter a especificidade, né, do tratamento é muito importante, mas o que eu percebo é que eles deixam de se desenvolver em outras habilidades só por conta dessa questão técnica e principalmente de ter bons profissionais que os apoiam, porque na cabeça deles eles acham que eles não precisam. Justamente por causa dessa alta especificidade técnica que eles têm na medicina. Quando a gente olha para isso, existem algumas verdades ali que a gente enxerga, mas que poucos médicos ainda têm essa perspectiva de se desenvolver em outras habilidades. E outras habilidades, eu não estou falando para ele ser advogado, nem planejador, nem nada disso, mas o cara desenvolver algumas habilidades como, por exemplo, comunicação, gestão de pessoas. Você falou, né? Às vezes ele está lá no consultório, atende o convênio e a consulta do convênio é 20 minutos ali, meia hora no máximo. Ele atende várias pessoas, ele aplica uma metodologia padrão para todo mundo, mas cada uma tem uma especificidade diferente, né? E eu vejo isso em várias outras áreas da medicina, mas algumas questões, como por exemplo, o médico amplas, né? Como por exemplo no jurídico, nas finanças, na contabilidade. Hoje em dia o médico ele se depara tanto com a medicina na faculdade de medicina que ele sai sem saber o que é um CNPJ. A gente já teve outros podcasts aqui que a gente falou sobre isso. Então, ele ter boas pessoas que os acompanhem nessa jornada da vida dele é extremamente eficiente, né? Mas tem algumas verdades que eles não enxergam, parece. E aí, infelizmente, eles acabam aprendendo por duras penas, né? Felipe, existe esse erro, ele é constante do profissional da área médica. E eu vou até estender um pouco mais. Eu acho que não é só o profissional da área médica. O profissional da área médica, ele tem toda essa complexidade, né? Todo esse cenário. Mas acho que o primeiro ponto tem que ser pensado pelo profissional da área médica e todos os profissionais, que ao cursar uma faculdade, ele está num ambiente acadêmico. Então ele foi capacitado de forma acadêmica. E de uma maneira muito breve, né? De uma maneira muito breve, porque nós sabemos que a universidade ela não é capaz de esgotar ali e simplesmente entregar um profissional de ponta ao ser formado, ao se formar ali. Então ele tem que ter essa visão. Falar, olha, eu fiz uma faculdade extremamente difícil, complexa, né? Sou obrigado a conhecer todos os detalhes do corpo humano. É de uma complexidade gigantesca. Mas ele está num ambiente acadêmico. Além de enxergar que ele está num ambiente acadêmico, que ele foi preparado ali de uma forma breve, ele também tem que ter uma visão de que por mais capacitado que ele seja, por mais que ele seja uma pessoa que busque novos conhecimentos, que ele busque se aprimorar, não existe, eu gosto muito de um termo que a gente não pode falar de uma pessoa inteligente. Eu não concordo com esse termo no singular. Para mim, no meu ponto de vista, existe inteligências no plural. Porque nós temos que falar uma pessoa, ela pode ter inteligência emocional, ela pode ter uma inteligência na oratória, ela pode ter uma inteligência financeira, ela pode ter uma inteligência estratégica, ela pode ter uma inteligência de ser um bom piloto. E esse profissional, ele tem que ter a consciência, ele tem que olhar para ele e falar assim, mas espera um pouquinho, eu sou um ótimo médico, eu busco me aperfeiçoar, eu tento entender de mercado financeiro, de bolsas de valores, né? A maioria dos médicos que eu conheço, todos se aventuram na bolsa de valores, né?
e mais cedo ou mais tarde perdem dinheiro, e aí procuram o escritório e falam, olha, essa corretora me ofereceu esse papel, isso, aquilo, dá para fazer alguma coisa? Eu perdi dinheiro, né? Ou eu mesmo tentei ali fazer. A gente vê assim, por serem pessoas ali que estão ali, que têm um alto nível de instrução, acabam tendo esse estreitamento de visão, como se tivessem aptos a executar qualquer coisa, né? Sou um neurocirurgião. Poxa, é lindo, né? É lindo. Poder trabalhar com isso, poder fazer, é para poucos realmente. Não tem como falar que qualquer pessoa, qualquer um que entrar na faculdade de medicina, de for lá fazer uma especialização, ser treinado, pode ser um neurocirurgião. Não dá. Não dá. São para pessoas mesmo escolhidas ali. Aquela pessoa ela tem um perfil muito, mas muito específico para aquilo ali. Assim como existe esse perfil muito específico, existem os outros perfis. Não é possível que ele não pode olhar para ele e enxergar que ele detém todas essas inteligências. Poxa, eu tenho ali a inteligência médica, do ato médico, do ato cirúrgico, eu tenho consciência que eu sou um bom profissional, mas será que eu consigo realmente esgotar tudo aquilo que eu preciso na área de finanças? Eu consigo esgotar tudo que eu preciso na área jurídica? Eu consigo esgotar tudo que eu preciso na área de comunicação? Né? A faculdade, assim, e aí vou dar o exemplo até da própria área do direito. Eu me deparo com excelentes profissionais, que passaram pela faculdade, que se especializaram, que tentaram carreira docente, profissionais de ponta, mas, infelizmente, não conseguiram um destaque no mercado, não conseguiram se estabelecer por uma dificuldade bem específica, comunicação. Não tiveram a expertise, não conseguiram se desenvolver de forma a conseguir mostrar para o mercado o quão capazes eram. Seja por uma questão pessoal, dele, da natureza dele, ele não tem esse viés da comunicação, ele não tem esse viés de conseguir expor, né? Então ele é um profissional ali que nós chamamos um profissional de bancada, um profissional que está atrás ali, extremamente competente para poder elaborar uma tese, para conduzir um processo. Mas se você colocar ele ali para fazer uma audiência onde você precisa de pensamento rápido, instantâneo, estratégico, tomar decisões ali, muitas vezes acaloradas, né, e buscar o melhor resultado, ele se convence que ele não pode fazer aquilo. Por questões de habilidades. E o profissional médico ele tem que olhar para isso também, porque a faculdade não ofereceu isso para ele. Se ele fazer uma retrospectiva e puxar a grade curricular dele, ele vai ver que ele não teve nenhuma aula sobre finanças, não teve nenhuma aula sobre questões jurídicas, né? Do que ele pode ou não pode fazer, até porque ele sai muitas vezes da faculdade e vai direto para o plantão. A verdade é essa, né? Ele sai da faculdade, tenta encaixar um plantão. A grande maioria. E vai direto para um plantão. E ele começa a clinicar, e quando ele vê, é o que ele está fazendo. Surge o problema, ele olha e fala, mas espera um pouquinho. Eu posso ter algum conhecimento, eu posso ter ouvido isso dentro de casa, né? Ter tido uma boa formação, como eu disse. Pode ser o que for. Mas ele tem que ter consciência que ele não é apto para aquilo, né? E aí torna fazer um paralelo novamente assim, do profissional da área médica com o profissional do direito. Pelo escritório ter esses profissionais ali dentro, né? Nós temos ali os médicos dentro da Stack Freire Advogados, a gente conversa com eles o tempo todo, tá ali. Então, assim, se perguntar, às vezes, seja para mim, seja para alguém da nossa equipe, às vezes um ato médico, ele vai conseguir te descrever. Ele vai te falar que determinada cirurgia, a melhor técnica atual é essa, porque ele precisou fazer uma defesa, seja no conselho de classe, seja dentro de um processo. Então ele estudou a literatura para que pudesse fazer aquilo. Mas eu pergunto, esse profissional, por mais que eu tenha esse conhecimento teórico ali, de ouvir falar, de ler, de buscar os artigos, né, da área médica para poder compreender o porquê aquele profissional agiu daquela forma.
isso me capacita para estar dentro de uma sala de cirurgia ou para atender um paciente dentro de um consultório? E agora vamos colocar o médico como ator principal desse cenário. Ou porque ele leu um artigo na internet jurídico, uma matéria, né? Ou porque ele ouviu dizer que um amigo conduziu dessa forma. Ele está capacitado, ele está apto a simplesmente tomar uma decisão na área jurídica? Ou ele viu um amigo ganhando dinheiro na bolsa de valor. E que nem ganhou, na verdade, né? Porque ninguém normalmente nunca diz o quanto perdeu, né? Na conversa ali entre amigos, no bar, no churrasco, no jantar, fala, você invisto, hoje a bolsa subiu tanto e meus papéis valorizaram tanto. Aí você pergunta, mas vamos escalonar aqui, vamos voltar um pouquinho para trás, né? E perdeu nesses últimos? Aí ele vai falar, não, perdi mais do que ganhei. Com certeza. E o profissional, ele tem que estar atento a isso. Sim. Né? Ele consegue fazer esse exercício, ele tem que fazer esse exercício. Olha, eu estou tomando uma decisão jurídica. O profissional da área jurídica, ele pode tomar uma decisão médica? Eu vou tomar uma decisão financeira. Eu posso tomar essa decisão financeira? É claro que nós não estamos falando aqui de simplesmente ele decidir se ele pode pagar uma conta ou não, ou se ele, eventualmente, ele pode fazer um contrato ali com uma agência de viagens. Ele tem conhecimento mínimo, né, para poder analisar, saber se isso vai ser entregue para ele ou não. Mas ele tem que saber que a área dele de atuação é muito restrita. Né? Ele não precisa simplesmente depender do profissional dessa área para as coisas básicas do dia a dia. Não é essa a sugestão. Mas quando ele optar em fazer um financiamento de 30 anos, ele precisa ouvir alguém na área de finanças. Cara, é que o que a gente está falando parece muito óbvio, talvez, para quem está ouvindo, bicho, mas é óbvio quando a pessoa entende isso, né? Mas é muito valioso isso, de verdade, porque as pessoas elas não se dão conta e a maioria dos médicos, por conta da grande pressão que a medicina exerce, porque a medicina realmente ela tem uma pressão adicional a outras profissões. A carga horária é sempre muito diferente. Existem várias variantes que nesse cenário que pressionam mais, talvez, o profissional médico. Sim. A responsabilidade de lidar com a vida, né, de um terceiro, enfim, tem várias coisas envolvidas. A gente entende isso, mas eu vejo que a maior parte dos médicos acaba andando de maneira automática, tomando decisões automaticamente, e isso acaba tendo muitas consequências, não só financeiras, né? Como a gente falou, de reputação, de tempo perdido, às vezes dissoluções de sociedades, de casamentos, por aí vai, né? Então, essa reflexão ela é muito valiosa, cara, mas ela parece óbvia para quem está atento, né? Felipe, e o profissional da área médica, como você colocou, a pressão ela já é fora do normal. Sim. A carga horária é assustadora. Eu conheço pouquíssimos médicos que conseguiram se organizar de tal forma que aí sim começaram a se atentar que o maior ativo deles é o tempo. E é até difícil entrar nessa conversa, porque ele precisa entender muitas outras coisas, assim como profissional da área jurídica. O maior ativo que ele tem é o tempo, em todos os cenários. Então, se o médico ele começa a tomar decisões erradas ali em qualquer cenário, custará tempo a ele. Ele ou ele ficará estagnado ou dará passos para trás. Mas o relógio continua andando. A vida continua passando, né? E é um custo muito alto, porque quando essas coisas acontecem, quando esses imprevistos acontecem na vida do profissional da área médica e do empresário, né? A gente tem um número enorme de empresários ali dentro do escritório, e a gente vê isso. Infelizmente, Felipe, não raras às vezes vêm acompanhados os problemas financeiros, os problemas ali jurídicos, né? É o oficial de justiça entrando dentro da casa da pessoa para poder fazer uma penhora, para tomar um carro, um bem imóvel que foi pago ali durante anos, e aí o banco vem e faz a retomada. E quando essa
essa bola de neve ali, ela começa a aumentar, ela começa a tomar corpo, não raras às vezes ela vem acompanhada do divórcio, ela vem acompanhada da dissolução de sociedade, ela vem acompanhada da imagem do profissional ali que os próprios colegas ali, né, a sociedade às vezes olha para ele e fala, é um ótimo profissional, mas não está conseguindo gerir a vida dele. É isso que a gente escuta. Muitas vezes isso não chega no ouvido do profissional, mas quem está em volta dele, os próprios colegas, né, e uma situação pior, né, se isso chega nos pacientes, olha, é um ótimo profissional, é um médico exemplar, é um cirurgião brilhante, mas ele não consegue administrar a vida dele e isso interfere dentro da medicina, porque o médico ele pode ser tudo, mas ele tem que saber que ele é um ser humano, ele tem as limitações dele, né? Ele tem que saber que ele precisa estar bem para trabalhar, e tem dia que ele não está bem. Então, e aí, para nós bate essa dúvida, né? Como você disse, para nós é um pouco mais fácil, porque a nossa posição ela é privilegiada, porque nós estamos olhando o problema acontecer, enxergamos a solução, e a missão, a tarefa é transportar essa visão para ele, né? Para dar tranquilidade e falar assim, olha, realmente está tudo isso acontecendo, mas é passível de solução, é passível de correção. Ou, a depender do estágio, nós vamos minimizar tudo isso que está acontecendo aí para que te traga o melhor resultado possível dentro desse cenário. Mas é difícil de entender o porquê o profissional ele toma essa decisão de ficar carregando isso com ele. O porquê ele vai para o consultório com o problema jurídico financeiro na cabeça, o porquê ele vai para o centro cirúrgico com esse problema, o porquê eu gosto desse termo, né? Ele está mochilado o tempo todo, né? Ele colocou ali uma mochila de uma quantidade de peso absurdo nas costas dele, de um problema que ele não vai conseguir resolver, ele não vai sozinho, mas ele está carregando esse peso, esse problema em todos os lugares que ele está, né? Ele dorme e acorda com essa mochila nas costas, com esses problemas ali. Não tira para nada. Um peso tremendo. Né? Ele está no centro cirúrgico, quando ele pisca, ele olha e fala, ele lembra. Poxa, né? É isso que está acontecendo comigo. Ele recebe ali uma mensagem, ou um bloqueio na conta dele, o faturamento dele ali prejudicado. Ele tem que olhar e falar assim, espera um pouquinho, ele tem que buscar ajuda. Ele tem que buscar ajuda. Porque ele não vai suportar. Não tem como. Isso não é com ele. Não é porque ele não é dotado de capacidade, de lutar. É uma insistência, mas é uma insistência que não faz o menor sentido. Porque esse problema, essa dificuldade que ele está tendo ali, outra pessoa precisa ajudá-lo. E, de novo, é só ele olhar para ele, o que acontece no dia a dia. Se eu tenho uma patologia, como eu poderia? Se eu preciso de uma determinada cirurgia, como eu vou resolver o meu problema? Se eu não procurar o profissional adequado, o médico adequado ali para tratar do meu problema, eu vou permanecer com esse problema. E, a depender da situação, eu vou evoluir a óbito. É simples de entender. Então, o médico, se ele parar de forma coerente, inteligente ali, né? Não de forma emocional, porque a gente não observa muito isso, Felipe. É uma luta, assim, é um ato de negação de que o problema existe. É isso que eu ia falar, é um ato de negação. É um ato de negação, assim, não, eu tô com um problema financeiro, o banco executou os contratos, mas tudo bem, eu vou fazer mais plantão, eu vou começar a atender mais gente. Vou renegociar a dívida. Eu vou renegociar. Olha, normalmente não é o melhor caminho. A gente não precisa entrar aqui em técnicas e como executar e como fazer, mas normalmente aquela opção que a tua gerente está te dando, ela só é boa para o banco. Ela vai atender uma necessidade que não é sua. Mas o médico, ele está tão atolado, ele está tão à deriva. Ele está no olho do furacão, né? Ele está tão à deriva porque ele não pode errar ali no consultório, ele tem vidas, né? Que se acontece algo ali, se tem um deslize ali, o custo
além do custo humano, que é incalculável, né? De perder uma vida, mas o problema ele vai se agigantar de tal maneira que talvez beire o colapso ali, né? E quantos profissionais, por não procurarem ajuda, seja financeira, seja jurídica, seja no profissional capacitado, até de um contador, de um psicólogo, né? de um profissional, eles acabam impedidos de exercer a medicina. Vários. Né? A ponto deles estarem tão inseridos em problemas, os problemas externos, fora do consultório, fora do centro cirúrgico, né? Que não nasceram ali, mas acabaram entrando dentro desses ambientes, que ele começa a ter problemas na área médica, e daqui a pouco ele está impedido de exercer a medicina. Se não pelo próprio conselho ou por condição pessoal mesmo. Ele chegou a tal ponto como pessoa ali que ele olha e fala assim, não consigo atender um paciente, eu não tenho condição, eu não consigo clinicar, né? E é passivo de contornar essa situação, né? Ele tem que estar atento a isso, ele tem que estar atento que ele precisa buscar auxílio. Não existe uma outra maneira. Ô Jorge, você falando, me veio várias pessoas aqui na minha mente, cara, que chegaram até nós precisando de ajuda, com uma situação assim... Quando você está num perito, você olha com simplicidade, às vezes, para a situação, né, da pessoa, e ela está com tanta dor, sofrendo tanto, há tanto tempo, e você olha e fala, não, poxa, isso é uma coisa até relativamente eficiente para ser resolvida, que não vai te trazer tantos prejuízos ainda. Mas, cara, a pessoa, realmente é essa palavra, se nega a ter ajuda específica e prefere continuar fazendo o que ela estava fazendo, que talvez foi exatamente o que levou ela naquela situação. Então, no meu ponto de vista, às vezes o médico ele está tão envolto ao problema, ele está ali como você usou o termo, a deriva, eu falei, no olho do furacão, ele não está conseguindo tirar a cabeça para fora, dar uma respirada, olhar assim, pô, cara, peraí, deixa eu... Igual ele faz quando é algum ato médico, que ele faz... A gente está nessa situação desesperada, né? E busca ajuda. E a gente, realmente, cara, você fica pensando, só porque eu entendo de finanças, como que eu vou fazer uma cirurgia? Que seja uma coisa simples para o médico fazer, por exemplo, retirar um apêndice. Me parece que é algo muito, assim, né? Simples. Me parece, tá? Não me julguem, por favor. Mas eu falo, perto dos atos médicos existentes, né? É tão um negócio mais pequeno ali mesmo, né? Mas a pessoa, ela se nega, cara. Ela se nega, assim, de uma maneira muito forte. E aí eu entendo, eu falo isso lá bastante, que quanto mais eu estudo sobre finanças, mais eu aprendo sobre comportamento, porque realmente é muito mais uma questão comportamental do que uma questão financeira ou outra questão, né? Porque quando a gente para olhar a questão financeira, especificamente, ela não é a questão mais importante da nossa vida, não é o centro de tudo, óbvio, mas ela também pode... atrapalhar as outras áreas, é a única de todas as áreas que a gente tem como adulto que atrapalha as outras. Então, às vezes eu não estou bem financeiramente, isso me atrapalha no consultório, eu durmo mal, eu não consigo fazer um bom atendimento, estou cansado, estou irritado, eu brigo com meus filhos, eu brigo com o cônjuge, enfim, eu não estou ali 100%. E a pessoa simplesmente ela poderia parar, né, olhar ali para aquele quartinho que ela está empurrando as coisas ali, guardando, sabe? Tá colocando na mochila. Tá colocando na mochila, tá mochilando sempre ali. Olhar para aquela mochila e falar assim, cara, peraí, deixa eu tirar aqui, ver o que tem aqui dentro, calma, respira, né? Então, realmente tem muito a ver com essa questão comportamental também, né? O médico, ele tem mudado muito. Eu percebo que tem evoluído isso, mas ainda existe uma boa galera que tem essa dor. Infelizmente, né? Felipe, mas eu no dia a dia aí, né, são
quase 2 décadas atuando nesse cenário, o profissional da área médica, ele tem um problema crônico, é da natureza deles, quando entra nessa questão de resolver problemas. Porque o que a gente detecta, o que a gente visualiza ali quando está atendendo o cliente, é que ele tem a falsa impressão que poderia resolver as questões de forma financeira, né? Então, ele chega em determinado momento da carreira dele ali, que ele consegue atingir um volume de trabalho bacana, então ele tá ganhando, ele está faturando bem, então ele acredita que, de certa forma, não, isso aqui eu pago depois, isso aqui eu resolvo, isso aqui eu faço, isso aquilo, tá? Mas não é, porque ele tem que entender que a carreira dele passa por fases, né? Quantos profissionais da área médica a gente já encontrou aí, pôde atender, acompanhar, que veio um revés na saúde, por exemplo, e aí ele estava ali no auge da produtividade dele e cessou. E aí você pergunta se ele se preparou para esse momento, ele não se preparou. E aí o que a gente sente é que existe a falsa ilusão que esse oceano azul permanecerá por tempo indeterminado. Porque o profissional, né, quando ele sai da faculdade, ele começa ali com os plantões, aí ele começa a fechar as parcerias, as sociedades, ele compra equipamento, ele monta uma clínica, aí ele começa a atender, ele fecha ali um convênio, aí ele começa a faturar. Ele chega numa fase de oceano azul ali, né? Ele olha, ele fala, é lindo, é isso aqui a medicina, né? É a fase mais perigosa. Sim. É a fase mais perigosa para ele ali, porque ele tem o rendimento, mas ele tem tanta coisa acontecendo à volta dele, que ele acabou tomando tantas decisões sozinhos, e que essas decisões podem vir a impactá-lo no decorrer do tempo agora. Nesse primeiro momento, não. Nesse primeiro momento, ele fez uma aquisição do equipamento, fez um financiamento de longuíssimo prazo, né? Ele quis ampliar a clínica dele, e aí que era de X metros quadrados, agora ele triplicou, ele tem uma clínica maior, com outras especialidades lá dentro, ele fechou parcerias, ele foi assumindo compromissos, sem se dar conta da dimensão, da escala e o tempo que esses compromissos iriam durar. Então, quando isso desaba, quando os problemas começam a vir, porque mesmo o mercado da área médica, o mercado da saúde, ele oscila. Sim. É um comércio. É um cenário que o médico ele tem que estar atento, né? Seja pelo um outro profissional, um outro colega que também amplia a sua clínica e aí investe em comunicação, investe em assessoria ali, aí começa a morder essa fatia do mercado dele, né? Os pacientes começam a migrar, ele começa ali perder receita por algum motivo, né? Por ele achar que ele já chegou nesse patamar e acreditar que esse número é constante, ele acaba ignorando todo o restante, como se ele de fato tivesse tomado decisões corretas. Mal ele sabe que ele tomou decisões iniciais e o impacto não vem. Agora. O impacto ele não vem agora, né? Quando você assume compromissos financeiros aí a longo prazo, normalmente você aguenta pagar as primeiras parcelas dos primeiros anos, né? Mas se você não tiver um planejamento, poxa, será que eu consigo chegar ao final? Ou mais do que isso, eu tenho planejamento para chegar até o final? Eu comecei a ter dificuldades, eu estou firmando contratos aqui. Eu fico extremamente contente quando nós podemos atender um cliente e ele nos procura, por exemplo, na fase consultiva. Ele chega lá no escritório e fala, Jorge, tá, eu quero fechar um contrato, quero que vocês acompanhem a minha empresa, quero que me acompanhem, tá? O que você tem de passivo? Qual é o seu problema? Ele falou, não, eu não tenho nenhum processo. Tenho 0 processos. Passivo oculto, vamos levantar. Talvez um tema até para um podcast específico, né? O tal do passivo oculto, que todo profissional tem, que toda empresa tem, e ela ignora.
Aí você levanta essa empresa, esse profissional, ele não tem processo, ele não tem passivo oculto. Mas ele está tão à frente do mercado, ele está tão preparado que ele entendeu que mesmo não tendo nenhum problema desse, ele precisa contratar um profissional para que esse cenário permaneça. Ou que se os litígios em determinado momento, seja dada a concorrência do mercado, seja por fatores externos, econômicos, nós temos, por exemplo, rede de postos dentro do escritório, né? Um escritório que atende as mais diversas áreas. Nós estamos vendo aí, né? O preço do barril do petróleo disparou, consequentemente. Imagina a relação entre revendedor e distribuidora, como é que está. A briga está intensa. Esse cenário veio de fora. Então, se você trouxer isso para qualquer área, poxa, eu não preciso ter um processo. Eu não preciso aguardar eu ter uma ação de indenização contra a minha clínica ou contra o profissional ali. Se eu tiver consciente de que eu estou crescendo, eu estou me desenvolvendo e até mesmo para que eu não seja uma presa no mercado, existe isso, né? No mercado ali das pessoas, de vir essa tentativa de acionar o médico ali de forma indevida, como a gente falou no começo. Eu contrato ali um profissional para poder me acompanhar. Seja para reestruturar os meus contratos, seja para poder, no dia a dia, eu tive um incidente com um paciente, qual a melhor conduta, né? Seja uma questão com o próprio conselho de classe, seja na hora de vou adquirir um equipamento, ou eu vou alugar o equipamento ou o prédio. Espera um pouquinho, esse é o melhor contrato para você? Tem cláusulas que, caso haja um revés, haja um problema, nisso tudo que você planejou, né? Você vai conseguir sair sem prejuízo ou com um prejuízo mínimo ali. O médico, por mais que ele tenha, né, toda uma expertise como profissional, ele não vai conseguir fazer isso. Na verdade, esse é o melhor momento, né, para ele contratar uma assessoria. Na hora que ele está iniciando sem problema nenhum, né? Que vira realmente um perfil de consultoria mesmo, né? A consultoria para o profissional, principalmente o profissional da área médica, aí, né, o nosso público, se esse profissional chega para nós o mais cedo possível, né? Se eu consigo pegar ele na maternidade ali, profissional dele, ele saindo da faculdade, Felipe, eu ouso dizer que dificilmente eu não vou zerar, porque eu não tenho, nós não podemos oferecer Claro. isso para ele, né? Não seria correto. Nós não conseguimos zerar os impactos que ele possa vir a ter ou alguma dificuldade, mas nós praticamente podemos garantir que ele terá o mínimo de problemas possível. Ele não será afetado ou não será prejudicado por decisões equivocadas. Seja dele, decisões equivocadas dele mesmo, ou de terceiros, né? Quando eu digo de terceiros, é muito comum, né? Eu tenho uma dificuldade, eu pergunto para o amigo, eu pergunto para o contador, eu pergunto para minha psicóloga, eu pergunto para o meu pai, e aí ele falou para fazer dessa forma. De novo, né? Você se operaria comigo só porque eu conheço um pouco de literatura médica? Só porque eu sei... Já li alguns livros. Já li como... Eu entendi o protocolo aqui no chat GPT. Entendi o protocolo GPT. que ele tinha que fazer ali, busquei, né, para poder montar as defesas ali em determinado momento. Não. Então, se o profissional ele tem essa visão, e se ele tomar essa decisão de forma... eu não digo nem precoce, eu acho que o termo não é isso, não é uma decisão precoce, mas essa decisão de forma antecipada, porque ele irá precisar tomar essa decisão em dado momento. Se ele faz isso já no começo da carreira dele, Felipe, a chance de sucesso desse profissional é maior. Ele está focado naquilo que ele sabe fazer, ele está focado naquilo que o curso entregou para ele, ele está focado naquilo que a residência entregou para ele. Ele vai buscar as melhores práticas dentro da medicina. E aí ele não vai ter nenhum contrato surpresa, ele não vai ter gatilhos ali, armadilhas financeiras, jurídicas no decorrer da carreira dele.
a chance dele decolar de forma antes dos próprios colegas, vamos assim se dizer, ela é maior. Porque não é... Você muitas... Tem uma frase que me chama muita atenção, né? O seu sucesso, ele não é medido pela quantidade de acertos seus. Ele é medido pela quantidade de erros. Quem erra menos, vence mais. Quem erra menos. O sucesso, pelo menos no meu ponto de vista, ele está atrelado a quem erra menos. Porque você toma várias decisões acertadas, você tem um número alto de decisões acertadas, mas são as decisões equivocadas que vão impactar todas as decisões acertadas que você tomou. E às vezes uma decisão equivocada, ela acaba com várias decisões assertivas, né? Ela pode te custar uma década, Felipe. Ela pode te custar uma década como profissional. Para você conseguir colocar a casa em ordem, para você conseguir se reorganizar, para você conseguir reestruturar a sua imagem como profissional. Que triste, né? Não raras às vezes os profissionais, seja por problemas pessoais ou profissionais, ele é obrigado muitas vezes a mudar de praça, né? Ele tem que trocar de cidade, porque a vida dele ficou tão bagunçada ali onde ele estava, que começou a gerar desconfiança. Reconhecidamente, né? Bagunçado. O pessoal, que tem brasileiro, né, cara? Tem alguns jargões, né? E tem um que eles falam que é errando que se aprende. Eu particularmente não concordo com isso, cara. É acertando que você aprende, que você cresce, que você se desenvolve. Quanto menos você errar, inclusive, na sua carreira, na sua vida, mais eficiente você vai conseguir ser. E essa ilustração que você trouxe, né, esse exemplo de trazer para o começo, né, uma assessoria no começo da área jurídica, é a mesma coisa na área financeira. Porque ele está cru ali, né? A gente vai estruturar com base em planos, sonhos, projetos, objetivos, o que esse cara quer construir na vida dele, na família dele, quais são os objetivos que ele tem e o que de fato ele precisa fazer para atingir esses objetivos, né? Ele está disposto a fazer? Então a gente consegue metrificar isso de várias maneiras. E eu concordo com o que você comentou de quanto antes a gente traz isso para um profissional, mais eficiente a vida dele se é. Essa é a primeira frase do meu livro. Não sei se você falou porque você quis me agradar aqui. Não, foi espontâneo. Mas não tem nada que dá mais dinheiro para um médico do que o que ele sabe fazer colocado em prática, cara. Com a leveza e a tranquilidade de ter assessorias estratégicas, né? Felipe, mas isso eu ouvi de uma pessoa, isso funciona também para a minha área, para a área de qualquer profissional, claro. De um engenheiro, de um médico. Em determinado momento, né, na área jurídica, muitas oportunidades aparecem no decorrer da caminhada, né? E nessas quase 2 décadas, são desde clientes com propostas de sociedades ou mercados que se mostram extremamente vantajosos de se investir, de acompanhar naquele momento, né? E em determinado momento eu fui seduzido por um desses mercados, né? E cheguei para um cliente e falei, olha, você tem... na época era uma rede de postos, né? Falei, você tem essa rede de postos, eu vejo o quão é interessante, é lucrativo, o potencial. O potencial de desenvolver, né? Eu gostaria de investir, eu gostaria de firmar. Você tem uma expertise, né? Mais de uma dezena de unidades espalhadas pelo estado de São Paulo, transportadora de combustível, então assim, uma pessoa que tinha uma capacidade tremenda dentro desse mercado. E eu cheguei para ele e falei assim, eu gostaria de investir junto com você, eu gostaria de ser seu parceiro, né? E eu era o responsável jurídico por toda a rede e além de profissional, nós nos tornamos muito amigos, né? Ele sentou assim, colocou a mão no meu ombro e falou assim, eu vou falar uma coisa para você e que você preste bem atenção. Não quero te desmotivar. Não faça isso. Eu sou seu amigo, eu não vou deixar você fazer isso. Aí eu olhei para ele, né? Ele é turco, ele é de origem turca, né? Falei para ele assim, mas turco é complicado a sociedade, você não quer dividir o lucro, né? Ele falou assim, não, Jorge. O seu escritório, está crescendo, né? É visível isso. Seu escritório está ganhando volume de mercado, né? Eu estou vendo, eu estou acompanhando isso, né?
O escritório estava numa fase de desenvolvimento ali bem ampla, né? Ele falou assim, não deixe de fazer o que você faz, porque você entende tudo da área do direito. Você fundou esse escritório, você estruturou a sua operação, você trouxe profissionais capacitados para que o negócio se desenvolvesse, conseguiu ganhar o reconhecimento do mercado. Se você desviar o olhar para isso aqui que está brilhando, para você que está chamando a tua atenção, fatalmente você terá problema no seu negócio. Porque você não entende nada de rede de postos. E mesmo que você simplesmente coloque o dinheiro na minha mão para que eu invista para você, não é o melhor cenário. Invista exclusivamente no seu negócio. O seu negócio bem investido dará mais do que o meu negócio, porque cada um na sua área. Na hora eu demorei um pouco para entender, né? Porque você olha, nossa, mas será que é que ele está vendo que eu não estou vendo? E o tempo realmente demonstrou isso. Não me tornei sócio, não comprei postos, não investi nessa área de revenda de combustíveis, né? Mas foquei, direcionei ali realmente para o escritório e hoje a gente colhe bons frutos disso. Uma operação estruturada, uma operação organizada, uma operação em constante expansão, né? E aí eu te digo, Felipe, assim, o médico, ele é diferente? Ele não é diferente. O que está no seu livro, né, e o que eu te disse de forma espontânea, é a fórmula de quem passou por isso, de quem enxergou que, olha, o que eu preciso fazer bem é aquilo que eu faço. Até porque se eu começar a fazer várias coisas ao mesmo tempo, não tem como. Eu não conheço nenhum cirurgião plástico que faça cirurgia cardíaca e que seja ortopedista. Eu não conheço. Né? Se você pega um bom plástico, ele faz cirurgia plástica. Às vezes ele é especializado em uma cirurgia dentro da plástica. Ele vai pegar mama, ele vai pegar face, cabelo, cabelo, ele vai pegar qualquer uma área ali específica, né? E se torna referência para aquilo ali. Por quê? Porque ele voltou o olhar dele para o que ele sabe fazer de melhor. Ele voltou, ele direcionou toda a energia dele para aquilo que ele é capaz, tá? Isso não significa incapacidade em outras áreas, mas no que ele é mais capaz, onde reside a expertise dele, o porquê ele vai ficar quebrando cabeça com um problema jurídico, o porquê ele vai ficar quebrando cabeça com um problema financeiro, né? Não faz sentido mesmo. Todas as vezes que a gente olha, e aí às vezes a fala começa a se tornar repetitiva, nada consegue trazer conexão para que ele tome esse tipo de decisão. O que ele tem que fazer, assim como o que eu faço, o que você executa, né? Imagina se eu começar a abrir uma clínica de psicologia, porque eu vejo que o mercado de psicologia tá bom, né? Não tem como, eu vou ter que tirar os 2 pés do barco que eu tô e vou ter que colocar um pé num barco novo, né? Não tem como direcionar... Que você não conhece, que vai ter uma curva de maturidade que você vai ter que passar. Tem vários fatores envolvidos. Vários fatores. Fatores que fogem completamente do meu... Então quer dizer que o médico, que é médico, ele não deve nem pensar em abrir uma franquia. Calma, eu tô brincando, não precisamos entrar nisso. Olha... Na hora que ele pegou fôlego para começar a responder, eu falei, não, calma, não precisa não, Jorge. Tem que tomar cuidado, porque eles fazem muito isso. Eu ouço muito isso, assim. Eu vejo lá, eu pergunto, por que você foi fazer isso? Por que você escolheu uma franquia? Não era para mim, era para minha esposa. Não era para mim, era para o meu filho. Mas acabou. Mas aí eu pergunto assim, mas o seu filho e a sua esposa iriam tocar isso aqui sozinho? Ele fala, não, eu tinha que ajudar. Eu falei, então não era só para sua esposa, só para o seu filho. Isso era também para você, porque iria exigir de você, né? E aí falta o aconselhamento de alguém olhar para ele e falar assim, olha, é ilusão da tua parte, é um pouco até infantil você achar que você ficará totalmente desconectado disso. Então, ele pode sim investir em mercado imobiliário, mercado financeiro, uma franquia, mas ele tem que fazer isso apoiado em quem vai entender a operação que ele está se aventurando, as consequências daquilo e o que vai exigir dele.
porque ele não está vendo o que essa operação vai exigir dele. Ele só está vendo a ponta do iceberg. Não, ele só está vendo o dinheiro sobrando na conta e falando assim, não, eu vou tentar fazer mais dinheiro. Isso daqui vai me salvar da medicina. Vai me salvar do plantão e tal, e aí ele pega aquilo que ele trabalhou ali de uma forma sacrificial ali, que ele se doou e simplesmente coloca no lugar errado, né? Não tem como. Se fosse fácil, todo mundo seria banqueiro, né? Se administrar fosse fácil, qualquer pessoa poderia abrir um banco, começar a emprestar dinheiro, vender produtos. Não é extremamente difícil, regulatório, burocrático. Complexo, né? E não é diferente com o profissional da área de saúde. Ô, Jorge, para a gente encerrar, que conselho que você daria, cara, para um médico? Eu acho que isso ficou claro durante o episódio todo, mas que está ali, né, começando a sua carreira, que é uma pessoa que ama a medicina, que é um cara bem intencionado, que realmente quer construir algo relevante, né? Que conselho você daria para um médico que está nessa situação? Acabou de se formar, começou a fazer ali seus primeiros plantões. Felipe, esteja cercado de bons profissionais. Não tenha uma visão estreita de que eu sou só um médico. Você não é só um médico, você é uma empresa viva. Um médico é uma empresa viva. Entenda que você precisa o mais rápido possível, porque se você não entender isso agora, você vai ser espontaneamente, né, sem dor, você entenderá isso em alguma fase da sua carreira, talvez em decorrência da dor, do problema já agravado. Então esteja cercado de bons profissionais, esteja preparado para esse cenário empresarial, tenha essa consciência que você está inserido num cenário empresarial, que você tem relações trabalhistas, fiscais, né, tributárias, administrativas, regulatórias, né? Tenta abrir uma clínica, dependendo do procedimento, você precisa de uma autorização sanitária, né? Esse profissional, o mercado não está fácil para ele. Nós estamos vendo que o número de médicos ele vem crescendo de uma maneira desproporcional, né? Ele vem aumentando muito similar ao que aconteceu com a profissão na área do direito lá atrás, né? E não estou dizendo que chegará no mesmo nível, né? Mas se você observar as proporções, houve essa expansão de forma desproporcional. Então ele tem que enxergar que ele está ingressando num mercado agressivo, num mercado que ele precisa tomar decisões constantes, e a depender do erro dele, ele já vai começar a carreira dele ali com um delay de crescimento, com um prejuízo, né? Não digo muito difícil de corrigir, mas que vai custar caro para ele. Então, que ele se cerque de bons profissionais, sabe? Profissionais da área financeira, contábil, jurídica, de comunicação. Ele tem que entender que ele precisa de várias inteligências ali à volta dele, para que, de fato, ele possa estar se dedicando à medicina, que ele possa estar exercendo a medicina com tranquilidade, na sua plenitude, fazendo o que gosta, né? De forma responsável, de forma se entregando ali, né? Sem que logo no começo da carreira dele ele já esteja com a mochila nas costas, carregando problemas que ele não precisaria. Muito bem, muito bom. Gostei muito do nosso bate-papo, cara. Obrigado pela presença. Eu acredito que tenha outros assuntos que a gente possa se aprofundar posteriormente. Conta, por favor, para o pessoal onde que eles podem te encontrar, o seu escritório. Quer falar um pouquinho sobre... A Stack Freire Advogados é um escritório que atua na área de direito empresarial, bancário, área de responsabilidade civil aqui em Presidente Prudente, mas nós também temos unidade, ponto de apoio no norte do Paraná. É um escritório que nós estamos aí há 2 décadas atuando no mercado jurídico. A Stack Freire hoje ela tem aí processos, acompanha cliente praticamente em todos os estados da federação. Então, assim, não existe um problema de logística para a Stack Freire te atender, né? Eu tenho
clientes dentro e fora, por exemplo, do país, que nós assessoramos eles, e eles não estão nem residindo aqui, né? Eles buscam a nossa orientação, eles buscam ali um acompanhamento. É um escritório que está estruturado, preparado, com bons profissionais ali, para que seja o profissional médico, seja o empresário, seja qualquer segmento ali, mas principalmente o profissional médico ali, oferecer uma expertise e trazer um bom resultado para ele. Muito bem. Fica aí o convite para vocês conhecerem, né, o Stack Freire aqui em Presidente Prudente. Ou nas mídias sociais também, acho que deve achar o Stack Freire. Nós somos um escritório bem tradicional, eu confesso que já essa entenderam, parte... né? Se qualquer coisa, vocês entram no site, então, porque no Instagram provavelmente vocês não vão achar. Talvez a gente precise desenvolver mais essa área. Mas eu quero agradecer a sua audiência, quero agradecer você de ter assistido aqui, ficado com a gente até aqui, até agora. Obrigado mesmo, Diógenes, pelo... Obrigado, Felipe, pelo convite. Obrigado aí a toda a equipe. Foi um prazer. E eu não quero deixar de agradecer também ao nosso patrocinador, a MED Inteligência Financeira, que faz com que toda essa estrutura aconteça. Mais uma vez, obrigado. E fica aqui o convite para você conhecer, né, médicos que querem se estruturar melhor financeiramente, organizacionalmente ou juridicamente. Pode contar com a MED Inteligência Financeira na sua vida. Valeu? Até o próximo episódio. Tchau!